para abençoar a tua vida. Vamos ler juntos comigo aí? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Vamos todos juntos? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mais uma vez. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Eu estou convicto nessa noite, Deus vai me usar para ministrar o teu coração, você que está aqui. Permaneça de pé. A Bíblia nos fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele se faz presente. A Bíblia diz mais: tudo que é ligado na terra é ligado aonde? Eu quero que você nessa noite se ligue no trono de Deus, pela fé. A Bíblia diz, e foi ministrado no louvor agora aqui num cântico, que nós podemos chegar diante do trono de Deus, do Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho consagrado pelo Senhor. E se você crê nessa noite que o Senhor está aqui, eu quero que você dê uma salva de palmas para o Senhor. Se você crê que Ele está aqui nessa noite, isso é um ato de fé, de alegria, de celebração ao Senhor. Agora eu quero que você levante a mão assim e diga assim: Senhor Deus, usa o pastor Eugênio como vaso em tuas mãos, e que nessa noite eu seja tocado pela tua palavra. Mexa comigo nessa noite, Senhor. Me transforme nessa noite, em nome de Jesus. Podeis sentar. Presta atenção e repete comigo, por favor. Segui a paz com todos, vamos lá? Segui a paz com todos, sem a qual ninguém o quê? Verá o Senhor. Irmãos, desde quando eu converti, eu entendi esse versículo, que nós devemos santificar nossas vidas, e se nós não santificarmos nossas vidas, nós não chegaremos na presença de Deus. E nessa noite você não vai dar amém não, porque está errado. Eu pensava que esse versículo estava dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu pensava que nós precisamos de santificar nossa vida, porque se nós santificarmos as nossas vidas, nós chegaremos no céu. Está errado. Eu quero dizer aos irmãos que santificação, você vai para os céus não porque você está santificando a tua vida. Você vai para os céus porque Jesus te salvou. Efésios capítulo 2, versículo de 8 em diante diz: vós sois salvos pela graça. Isso é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4 que a vontade de Deus é a nossa santificação. 1 Pedro capítulo 1 fala que o Senhor Deus nos santificou pelo seu Espírito. Irmãos, nós já fomos santificados por Deus, ou melhor, Deus já nos tornou santos. Deus já nos separou pela sua graça. Então nós não iremos santificar nossas vidas para vermos a Deus o dia que Jesus vier arrebatar a sua igreja. Isso é um direito que eu e você temos pelos méritos da graça de Deus. Eu não vou até os céus, eu não verei a Deus quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, porque eu estou vivendo uma vida santificada. Eu irei para os céus porque Jesus já me deu a garantia que se eu cresce nele, eu criei, e isso não foi de mim mesmo, isso foi obra da graça dele, foi obra do Espírito Santo dele. E nós entendemos aqui, a igreja presbiteriana, e entendemos pela Bíblia que uma vez salvos, sempre salvos. O cristão, o crente não perde a salvação. Nós não baseamos nossa vida numa teologia arminiana, pentecostal, em que você perde a salvação. Por isso que nós não somos uma igreja pentecostal, porque nós entendemos que os salvos sempre serão salvos e são salvos. A teologia pentecostal fala que o crente perde salvação.
E aí é um problema certo, porque você está santificando, e se você não santificar, você vai para o inferno. Nós iremos buscar santificação, não para vermos a Deus o dia que Jesus vier arrebatar a sua igreja. Nós estamos santificando nossas vidas, porque Deus já nos santificou. Isso é teologia. Isso, eu estou pregando hoje à noite doutrina. É uma doutrina da santificação. Dentro da visão agora é diferente. Escuta, meu irmão. Seguir a paz com todos e quem mais? Sem a qual o quê? Então este versículo aqui não está dizendo que você vai viver uma vida santa, santificar a tua vida para ir para os céus. Você tem de santificar porque Deus já te salvou e já te deu a garantia de que se você morrer aqui, você vai entrar nos portais eternos. Louvado seja Deus. Então qual é a ideia aqui dessa palavra, pastor Eugênio? Seguir a paz com todos e a santificação. Aqui está falando, não é no escatom, não é quando Jesus voltar, aqui está falando hoje. Quantos irmãos querem ver Deus hoje? Diga amém. Ver Deus agir na tua vida, ver Deus cumprindo as suas promessas na sua vida, ver Deus te prosperando, ver Deus te dando uma vida bem sucedida, ver Deus te dando vitórias no seu trabalho, na sua empresa, no seu comércio, na faculdade, na sua família. Quantos querem dizer glória a Deus? Então a palavra aqui está dizendo o seguinte: seguir a paz com todos. E no grego, a Bíblia foi escrita no grego koiné, numa língua do povo. Existiu o grego clássico e o grego koiné. E a palavra aqui, santificação, a palavra aqui significa hagiasmos. Fala aí. Hagiasmos. O que significa aqui nesse versículo? Hagiasmos significa vida de compromisso com Deus, vida totalmente entregue a Deus, vida de obediência à palavra de Deus. A ideia aqui é seguir a paz com todos e hagiasmos, sem a qual ninguém verá a Deus. É aqui e agora, irmãos. Tem muitos crentes das igrejas, nossa igreja, vivendo a vida derrotada. Oram, jejuam, vão para o monte, mas não saem, está parado, estagnado. Por que isso? Porque a ideia da palavra aqui, santificação, é Bíblia, irmãos. Seguir a paz com todos e a santificação significa o seguinte: é você conhecer a Bíblia. Hagiasmos é você seguir a paz com todos e ter uma vida de conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que a fé vem pelo quê? E ouvir o quê? Vocês sabiam que um cidadão chamado apóstolo Pedro, ele falou com Jesus: aumenta-nos o quê? Essa oração é errada. Pastor Eugênio, agora é heresia. Eu pergunto para os irmãos o que nós acabamos de falar antes: que a fé vem pelo quê? E ouvir o quê? Se você quiser ter fé, que a sua fé aumente, se você não lê a Bíblia, você pode até jejuar, até orar, você pode até falar em mistérios, mas você não terá fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia. E a ideia aqui é o seguinte: você quer ter uma vida onde você vai ver Deus cumprindo os seus propósitos na tua vida? Você quer, irmão? Então conheça a Bíblia, a palavra de Deus. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal em João capítulo 17, o versículo de número 17, ele diz o seguinte: santifica-os na verdade. Que mais? Não, a tua verdade não. Santifica-os na... Que aí, vamos lá? Santifica-os na verdade. A tua palavra é o quê? Meus irmãos, a Bíblia Sagrada é a verdade. A ideia de hagiasmos é conhecer a Bíblia, é estudar a Bíblia, é entender a Bíblia, é ter a Bíblia no coração, é guardar a palavra do Senhor, irmãos.
A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 3, versículo 3. Deus dá uma visão para Ezequiel e mostra para Ezequiel um rolo, como se fosse um pergaminho ou um papiro. Tem que definir qual que era o velho e o novo. Aí Deus falou com Ezequiel, o profeta: coma o livro. E Ezequiel comeu o livro e era doce na boca. Aí em Jeremias capítulo 15, versículo 16, Deus aparece para Jeremias e fala com Jeremias também: eis aí o rolo, eis aí o livro, coma o livro. E Jeremias comeu o livro, que representa a Bíblia, a palavra de Deus, irmãos. Você quer ver Deus, irmão, agir na tua família? Quer? Coma a Bíblia, devore a Bíblia. João capítulo 5, versículo 39 diz: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Apocalipse capítulo 10, e eu estou relendo Apocalipse, estudei hoje lá em Itaiobeiras hoje, mais de uma hora sobre algumas ideias de Apocalipse. E Apocalipse capítulo 10, o vidente João, porque a palavra é vidente, profeta, Deus mostra João um livro, um rolo, um livrinho, e Deus fala com João: devora esse livro. E João certamente ter dito: eu comi de tudo, já comi feijoada, eu comi orelha de porco, comi tudo, mas não comi livro não. Mas se é para comer o livro, eu vou comer. E a Bíblia diz, e o Espírito de Deus diz para João: coma o livro, na tua boca será como favo de mel, mas no seu estômago é amargoso. Sabe o que significa isso? Que quando o pecador, quando você lê a Bíblia te coloca diante da situação que você depende de Deus, que você é pecador, e a ideia do amargo significa que você sente aquele sentimento de culpa, que você é um pecador, dependendo de Deus. E João devora o livro, come o livro, é doce na boca, mas no estômago é amargo. Irmãos, seguir a paz com todos é a santificação, hagiasmos. Significa que nós queremos ver Deus no dia a dia, ver Deus operando na sua empresa, nos seus negócios, na vida dos seus filhos. Você, jovem, lá na faculdade, no cursinho que você está fazendo, você de vez em quando fala: mas meu Deus, eu tenho participado de campanhas, eu tenho orado, mas não faz sentido. Por quê? Porque você não está comendo a Bíblia. Meu Deus do céu, por que os crentes hoje estão com medo? E eu digo para os irmãos: existe uma teologia herética entrando nos arraiais do povo de Deus, onde os ministros, os pastores, colocam o tempo todo o capeta contra o povo de Deus, e traz um pavor no arraial do povo de Deus. E o povo de Deus hoje participa das campanhas e levam dinheiro. É campanha das muralhas de Jericó, da fogueira de Israel, é dos 7 dias de Naamã. Meus irmãos, tudo isso é furada. E eu quero nessa hora dizer aos irmãos uma coisa aqui: os irmãos vão ver doravante uma grande multidão das igrejas brasileiras, das igrejas das campanhas, saindo da igreja, porque, meus irmãos, uma manipulação, e o povo não conhece Bíblia. Tem várias denominações aí que só fala de campanha, só pede dinheiro. Meu irmão, nessa noite, crente de Montes Claros, você que está aqui, que me assiste e ouve esse DVD, eu quero dizer: conheça a Bíblia, tenha hagiasmos. Hagiasmo é você conhecer a Bíblia, é você aprofundar na palavra. E a Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 6: o meu povo está sendo o quê? Destruído, porque lhe falta o quê? O conhecimento da palavra. Porque tu, ó sacerdote, desprezaste o conhecimento do Senhor. Ora, irmãos, por que alguns crentes hoje estão com medo? Tem vulto em casa. Eu vi uma sombra. Meu Deus do céu, eu tenho de colocar o Salmo 91 aqui, meu Deus do céu, para apartar mal olhado. Meu Deus. Sabe o que a Bíblia diz, crente? 1 João capítulo 5, versículo 18: que aquele que é de Deus, o maligno o quê? Meus irmãos, ou isso está na Bíblia, ou então é mentira. E está na Bíblia, e é verdade.
O ministro da economia de Hitler, esqueci o nome dele hoje, tentei decorar o nome dele. Ele diz que uma mentira dita reiteradas vezes se torna uma verdade. O povo está pregando que crente fica endemoniado, 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 daqui a pouco fica mesmo. Provérbios 23:7 diz: tudo que o homem imagina na sua alma, assim ele é. Mas por que, meus irmãos? Porque nós não estamos conhecendo a Bíblia, meu irmão. A palavra de Deus é ela que norteia nossas vidas. O salmista Davi, no Salmo 119, o versículo 11, ele diz: guardei a tua palavra em meu coração. Para quê, gente? Hagiasmos significa conhecimento da Bíblia, aprofundamento na palavra de Deus. Você sabia que Jesus conhecia a Bíblia? Não existia o Novo Testamento, mas existia o Velho Testamento. E Jesus chegou na sinagoga, parece-me que em Nazaré, e ele abre Isaías 61. E ele abre no hebraico e começa a ler. E lá está escrito: Roá Adonai Alai. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E ele começa a ler e interpretar aquilo, cumprindo o que ele estava. E ele conhecia tudo do Velho Testamento. Irmãos, a igreja está hoje oprimida, e você talvez, sua família oprimida, sabe por quê? Acabou o culto doméstico nosso. Nós não sentamos mais para ler a Bíblia. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo de 5 em diante: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E ele começa a dizer: para que falemos da lei de Deus, em casa, ao andar, ao deitar, encucarás na cabeça do teu filho. Então seguir a paz com todos, e hagiasmos significa, é dar Bíblia para o povo, irmãos. É estudar a palavra de Deus, é conhecer a palavra de Deus. Irmãos, nada substitui a palavra de Deus. É a palavra. Olha, não existe nenhuma palavra, não existe nenhuma profecia, não existe nenhuma revelação. O que Deus tinha de falar em termos de inspiração está aqui, acabou. O cano fechou. Pastor, o senhor não crê em revelação não, em profecia? Não creio. Mas qualquer profecia que venha ultrapassar o que está na Bíblia é falsa profecia. E é por isso que todas as seitas que existem no mundo vieram através de profecias, onde disseram que viram anjos, que Deus falou. Lá nos Estados Unidos tem um cidadão lá, um pastor, que eu até admirava ele, e ele diz que aquele texto que Paulo fala: eu conheci um homem que foi arrebatado até ao terceiro céu, e viu e ouviu coisas inefáveis que não é lícito o homem saber. Sabe o que esse pastor falou? Que ele foi arrebatado por Deus, e ele foi na casa de Paulo, ele foi na casa de João, e lá na casa de Paulo, Paulo falou com ele o que era que Deus revelou para ele, e Deus não queria que ninguém na terra soubesse, mas naquele momento Deus estava mandando Paulo falar com esse pastor, e ele escreveu um livro. Sabe o que é isso? Heresia, irmãos. Toda profecia, toda palavra que ultrapassa o que está aqui. Gálatas capítulo 1, versículo 8: ainda que desça dos céus um anjo e anuncie outra palavra, seja o quê? Maldito, anátema. Se nós queremos ver Deus aqui agindo, operando, temos de ter o quê, irmãos? Hagiasmos, conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmãos. As promessas de Deus estão aqui, queridos. Sabe o que a Bíblia diz para você nessa noite, jovem? No Salmo 37, versículo 4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Promessa de Deus, irmãos, é promessa infalível, imutável. Nós cantamos um cântico aqui que é bíblico, e diz que Deus não é um Deus que mente, nem filho do homem para arrepender e mentir. Jeremias capítulo 1, versículo 12 diz o seguinte: que Deus vela pela sua palavra para fazer o quê? Cumprir. Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir, irmãos. Por isso que a gente tem que conhecer a Bíblia e começar a orar e suplicar a Deus para que Deus cumpra os seus propósitos na nossa vida. Pastor, qual é o plano de Deus para a minha vida, pastor?
Pastor Eugênio, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Sabe qual é? É que você guarde a sua palavra e obedeça os seus mandamentos e tenha hagiasmos, firmeza na Bíblia. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, Timóteo. As sagradas letras, Timóteo, que a tua avó Lloyd, Eunice, sua mãe, te ensinou. Firma-te, Timóteo, na palavra. E aí, você lê em Timóteo dizendo: toda a escritura, no grego é passagrafê. E a ideia lá é: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a salvação e exortação, e toda a bênção está na palavra, irmãos. Essa palavra aqui, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, e está dizendo: sabe por que eu não estou vendo Deus operando na minha família, na vida de Luna, Melissa e Zelda? Porque eu não estou firme na Bíblia, na palavra de Deus. A palavra está aqui, irmãos, hagiasmos. Olha, sabe o que a Bíblia diz em Jó capítulo 22, versículo 28? Guarda no teu coração isso aí, escreva nas portelhas da tua alma. Jó capítulo 22, versículo 28. Se a ele fizeres algum propósito, será cumprido, e a luz de Deus brilhará na tua face. Se tu fizeres algum propósito, presta atenção, ele será aceito e será cumprido. Tem outras traduções diferentes aí, corrigido e tudo. E a luz brilhará sobre ti. Aleluias. Meu irmão, firme os teus propósitos no Senhor. Faça com o Senhor aquilo que tu tens, baseado na Bíblia. E é interessante que o rei Davi compreendeu isso. No Salmo 119, versículo 105 diz: luz para o meu caminho, como é que é lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Oh, glória a Deus, irmãos. É firmar na Bíblia, na palavra de Deus. Aqui está a verdade revelada aos nossos corações, irmãos. Seguir a paz com todos. E que mais? Hagiasmos. Hagiasmos é você comer a Bíblia, devorar a palavra do Senhor. É você ler a Bíblia, irmão. Lê a Bíblia, lê a palavra. Eu volto a repetir: não existe louvor, não existe oração, não existe nada que venha substituir a palavra de Deus. Esse ministério aqui nessa igreja, 9 anos vai fazer agora, foi estribado na Bíblia. Me fizeram uma pergunta lá em Brasília. Tomamos conhecimento da igreja de Montes Claros, que Deus tinha abençoado lá. Conta-nos o segredo do crescimento. Eu falei: o segredo do crescimento é que eu prego a Bíblia. Ah, é? Você prega a Bíblia? Eu prego a Bíblia. Aí alguém falou assim: mas por que o pastor também aqui, os pastores pregam a Bíblia e também não crescem? Eu falei: um problema, pergunta para eles. No meu caso cresceu a igreja lá, não foi por causa de revelação, não foi por causa de profecia, não foi por causa de coreografia, não foi por causa de louvor, não foi por causa que o povo cantando, foi por causa da Bíblia, irmãos. A palavra de Deus, ela esmiuça a pedra, ela esbagaça a penha, os nossos corações, e aí nós achegamos de Deus, e Deus transforma. Ah, se eu souber que tem alguém aqui que veio aqui por causa das coreografias, do louvorzão, porque o povo bate palma. Mas se você veio porque Deus usa o pastor Eugênio, e a boca do pastor Eugênio, quando abre, para a glória de Deus, sai palavras de fogo, porque é o Espírito Santo de Deus que está me usando, aí glória a Deus, aleluia, eu fico feliz. É palavra, irmãos, é palavra. Um pastor me deu a palavra lá: continue, meu irmão, pregando a palavra de Deus. É ela que salva, ela que exorta, ela que muda as vidas, ela que traz o milagre ao coração, ela que liberta. Irmãos, se nós queremos ver Deus operando, hagiasmos, comamos a Bíblia, devoremos a Bíblia. Eu quero que você nessa noite saia daqui e fala: Deus, me dê, meu Deus, uma paixão pela tua palavra. Meu Deus, me dê fome, me dê sede. Meu Deus, que todo dia eu medite a tua palavra, e tudo que você fizer será bem sucedido. Escute, irmão. Descansar um pouquinho.
Eu cantei um tanto de música no TUB lá hoje, né? Preguei mais de 1 hora bem alto, sem microfone. Sabe o que Deus disse para Josué? Josué capítulo 1, Deus deu uma exortação para Josué: não te mandei eu ser forte, corajoso, não temas nem te espantes. Mas quando chega em Josué capítulo 1, versículo 7, Deus diz: não cesses, Josué, de falar da palavra deste livro. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para cumprirdes tudo que está escrito neste livro, conforme Moisés colocou, para que tu sejas bem o quê? Sucedido. Empresários, quantos empresários tem aqui? Levanta a mão. Vamos lá, microempresário, empresário, levanta a mão. Ah, minha empresa, eu só ganho 200 conto por mês. Levanta a mão, filho. Você quer ser bem sucedido, empresário na sua empresa? Pode baixar a mão. Você quer ser bem sucedido? Você na rádio aí, você que me ouve, me assiste, tenha raguiasmos, conheça a Bíblia, medite na palavra de Deus de dia e de noite. Sabe o que Deus diz? O Salmo 1, versículo 1: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não senta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque ele será como a árvore plantada junto das correntes das águas, onde as raízes vão até as águas, e tudo quanto ele faz será bem o quê, irmãos? Ah, meus irmãos, se eu quero uma família bem estruturada, se eu quero uma família bem preparada, se eu quero que meus negócios dão certo, você, irmão, que está fazendo um cursinho, que está fazendo a faculdade, você quer ser um homem próspero, não abandona a lei do Senhor, irmão. Muitas pessoas estão estudando, fazendo cursinho e fazendo faculdade. Você que está fazendo faculdade, enchendo sua cabeça de muita filosofia, coisa doida, não, pode encher mesmo, mas deixa primazia para a palavra de Deus. Sabe o que Deus disse para Salomão? O muito estudar é canseiro e o que mais? Enfado da carne. Eu te pergunto essa noite, jovem, Deus me deu você para que eu te pastoreasse, pai de família, em nome de Jesus, e para o bem da tua alma, por favor, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 13, que eu vou dar conta da tua alma diante do Senhor. Eu te peço, pelo amor que tu tens aos seus filhos, a tua alma, leia a Bíblia, não abandone a palavra. Jovem, você está fazendo faculdade, não abandone a palavra de Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Deus ocultou ao sábio deste mundo a sabedoria e revelou aos pequeninos. Eu e você somos pequeninos de Deus. Poderemos não entender tudo de filosofia da Grécia Antiga, poderemos não entender tudo do que a faculdade lá exige. Há uma briga doida, há um desespero das pessoas para poderem estudarem, e eles estudam, meu irmão. Pode estudar, mas não esqueça de Mateus capítulo 6, versículo 33, quando diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão o quê? Ô meu irmão, ô jovem, ouça a palavra nessa noite. Deus usa o vidente João, o apóstolo João, para dizer o seguinte: ouça a igreja o que o Espírito Santo diz. Deus está me usando nessa noite para dizer para você: não pegue a Bíblia e esconda. Você não pode vir nos cultos na semana, está perdoado, é verdade, é entendido. As igrejas das capitais praticamente não tem nem culto na semana, porque o povo trabalha a semana toda, mas você não pode deixar de fazer o culto doméstico. A Bíblia diz no Salmo 127, se o Senhor o quê? Em vão trabalha os quê? Se o Senhor não guardar a sua casa, se o Senhor não edificar a tua casa, meu irmão, o que adianta? Irmãos, essa palavra nessa noite é para que a igreja desperte, é para que você, pai de família, desperte. Nessa noite eu sei que tem gente aqui, gente que me assiste, que me ouve, e que até vai na igreja, e que até é crente, mas não tem a Bíblia. Vá lá embaixo na livraria Vida, na livraria Ebenezer, sei lá, compra a Bíblia.
É o livro dos livros, irmãos. O livro mais vendido em todo o mundo é a palavra de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Jesus diz: aquele que não comer da minha carne não tem parte comigo. Será que Jesus está preparando um bocado de canibais? Eu não sou canibal, não. Jesus está falando, irmãos, que quando você lê a Bíblia, come a Bíblia, quando você lê a Bíblia e come a Bíblia, entende a Bíblia, você está comendo, devorando Jesus, comendo da carne dele, do sangue dele, e daqui a pouco você se torna semelhante a ele. É o que ele diz, que se alguém não comer da minha carne, e a gente ministra da Santa Ceia, meu Deus, como é que não comer essa carne de Jesus? É o pãozinho da ceia? Não, é a Bíblia. 1 João diz, ou João 1 diz, a ideia lá é enarque hologos. Quando a gente estuda seminário, a gente aprende no grego essa frasinha, enarque hologos, que significa Deus que exegetizou a Ele mesmo para nós, revelou para nós. E lá diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por intermédio do verbo. Me arruma um pano aí, pelo amor do Senhor, suor cai no meu olho. E lá fala o seguinte, que ele habitou entre nós cheio de glória e poder, irmãos. É o Deus que se fez gente, que se fez homem e que se encarnou. E se você quer que Jesus encarne de você, se torne carne em você, coma a Bíblia, devore a Bíblia, leia a Bíblia, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra de Deus que muda a sua vida. Cadê a bênção daqui? Invocada essa aqui. Irmãos, o primeiro versículo, a primeira parte do versículo eu prego outro momento. Segui a paz com todos e que mais? Hagiasmo, a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Vou perguntar mais uma vez: você quer ver Deus operando na tua vida? Você sabe quem Deus é? Você sabe qual é o caráter dele? Nós não vamos conhecer o caráter de Deus senão através da Bíblia. Por isso que é importante a escola bíblica dominical. Por isso nós estamos com um grupo lá em casa de discipulado, onde eu estou discipulando até alguns irmãos já velhos de igreja, para que eles aprofundem a Bíblia e conheçam a Bíblia. Qual é o caráter de Deus? Eu quero dar para você aqui alguns nomes de Deus, para que você saia nessa noite dizendo assim: Deus, eu quero conhecer mais a Ti, Senhor. Deus aparece para Moisés numa sarça, inclusive é um brasão da igreja presbiteriana. Se você chegar aí fora, tem uma sarça pegando fogo, e aquela voz naquela sarça dizia para Moisés ir até o Egito libertar o povo de Deus. E Moisés faz uma pergunta para aquele Deus que se revelava a ele: mas se o povo que diz que é do Senhor perguntar quem é Deus? E Deus falou com Moisés: diga a eles que o eu sou, o Jeová. Fala comigo assim: Jeová. O eu sou o que sou, Moisés. No grego é Goeli. Diga a ele que o Deus autoexistente te revelou. Eles vão compreender. Diga a eles, Moisés, que é o Deus que não tem princípio e não tem fim. É o Deus que tornou as coisas que não existiram e fez existir. Eu sou este Deus. É o Jeová, o Deus autoexistente, o Deus incriado. Ninguém criou ele, e é o Deus que tornou todas as coisas com a sua palavra de ordem existir. Se você quiser saber sobre esse Deus e vê-lo, é preciso ter hagiasmo, é preciso comer a Bíblia. É o Jeová Sibaote. Sabe o que significa isso? O Deus dos exércitos dos céus e o Deus que controla todos os exércitos da terra. É o Jeová Jireh, o Deus da providência. Talvez você está aqui nessa noite, minha irmã, passando um momento de angústia, tristeza. Será que vai dar certo? O emprego fechou para mim. Abre a porta, Deus. É o Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Jeová Jireh da providência. É o Jeová Chamar, o Deus que cura as nossas enfermidades. Onde você vai aprender sobre isso? Na Bíblia. Não é num curso de filosofia,
Talvez nem no seminário, que ensina mais filosofia do que a Bíblia. Uma pessoa me perguntou: pastor, hoje no seminário você aprendeu muito Bíblia, né? Nem abri a Bíblia lá. É o Jeová Tsidkenu. Sabe o que significa? O Deus que é a nossa justiça, irmãos. Você está com uma causa na justiça? Sabe o que a Bíblia diz no Salmo 37? O versículo 6, parece ou 5, lá diz assim, que Deus fará sobressair a sua justiça como o sol ao meio-dia. Entrega a Ele o problema na justiça lá, entrega a Ele aquele problema na empresa. Não vingue, não guarde vingança no coração. É Ele, é o Jeová Tsidkenu, o Deus que vela por você, o Deus que conhece a tua vida, o Deus que conhece teu coração e o Deus que julga a tua causa. É o Jesus, porque Ele é Jeová. É o Jesus, o advogado dos advogados. É o Jeová, irmão, Nikdaskin. Sabe o que significa Jeová Nikdaskin? É o Deus que revela. Ele revelou a mim e a você. É o Jeová Nissi. É o Deus que é a nossa bandeira. A nossa bandeira não é a igreja presbiteriana. Você que é batista, não é a sua igreja batista, não é a assembleia. A nossa bandeira é Jeová. Deus é a minha bandeira. Eu defendo meu Deus, eu defendo a palavra dele. Ele é o Jeová Nissi, mas ele é também o Jeová Shammah. É o Deus presente ali, lá na sua casa, no seu comércio, nos seus negócios, lá na faculdade, aqui nessa noite. É o Jeová Shammah, irmãos. É o Jeová Rohi. Fala aí, Jeová. Fica parecendo tá latino, né? Jeová Rohi é o Deus que nos pastoreia. Jesus é o pastor por excelência, é o bispo das nossas almas. E ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou a porta, as ovelhas entram por essa porta e seguem, e lá tem pasto para elas. É o Jeová Rohi, o Deus que te pastoreia. Louvado seja Deus. É o Jeová, irmãos. É o Deus que está aqui nessa noite. Ele conhece a tua vida. Ele é o Todo-Poderoso. Mas tem uma palavra também, uma palavra El, no hebraico, que significa, no singular, é um nome usado para Deus, El, que também simboliza, que significa o Deus Criador. E aí você vê conjugando o El com alguns nomes de Deus, que mostra o caráter de Deus, quem Ele é, o que Ele faz. E eu volto a repetir: se você quer ver esse Deus operando na tua vida, conheça quem Ele é na Bíblia. E Ele é o El. E é interessante, porque dá uma ideia de trindade, Elohim. El é o singular, Rim, plural de Deus, Elohim. Sugere a ideia de trindade. Nós cremos num Deus que é um Deus só, mas Ele divide em três pessoas. Ele é o Deus Pai, Ele é o Deus Filho e Ele é o Deus o quê? Vai estar aqui me mostrar um grande conjunto. Como é que chama lá? Voz da verdade. Eles não creem no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são unicistas. O nosso Deus, o Deus que nessa noite Ele quer que nós compreendamos e vejamos a ação dele em nossas vidas. Ele é o Elohim, é o Deus Trino, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus que criou tudo, o Filho morre na cruz, e o Espírito Santo, que não é uma energia, mas é uma pessoa. Ele está aqui nessa noite. Ele consola os corações, Ele converte o homem do pecado, do juízo, da justiça. Mas também Ele é o Elion. Sabe o que significa Elion? É o Deus Altíssimo. Ele é alto, Ele é grande, Ele é tremendo. A Bíblia diz em Isaías capítulo 55 ou 56, lá fala que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os caminhos de Deus, nossos caminhos, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Significa que Ele é o Rio, é o El Leon, é o Deus Altíssimo, mas é o El Olama, é o Deus eterno. E quem tem o eterno vive eternamente. Repete aí. Quem tem o eterno vive eternamente. É o El Olama, ou El Olam. Mas também tem um nome chamado El Shaddai. Fala aí, El Shaddai. A frase El Shaddai vem de uma frase hebraica que significa Shomé, Delet e Israel, que significa o Deus que guarda as portas de Israel. E aí, a palavra Shaddai
vem de uma palavra antiga do hebraico que significa shad, que significa tetas, significa peitos, seios. A ideia é El Shaddai, o Deus que nos sustenta com as suas tetas. Mas como Deus não é feminino, é masculino, então significa, a ideia é que ainda que teu pai e tua mãe te desamparar, Deus te acolhe e te sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem um nome também chamado Adonai. Eu sempre cumprimento os irmãos, Shalom Adonai, paz do Senhor. Mas a ideia de Adonai, Senhor, significa o Deus que governa tudo. Ele governa todas as coisas. Meus irmãos, o cosmos é dominado pelo Senhor. Deus controla tudo. Eu estava vendo hoje um site dos Estados Unidos lá, um site mais uma, como é que chama aquele negócio lá, Gisela? Da NASA, um satélite. E eu pedi para clicar, meu sobrinho lá em Teubeiras, e eles vê toda a Terra. E meu sobrinho aproximou até achou Montes Claros. E eu falei assim, vê se consegue encontrar a minha casa. Vê tudo, irmãos, vê Salinas. Olha, está lá, é um satélite da NASA. Aí me veio na mente, meu Deus, como que o Senhor deu inteligência ao homem? E se cumpre aquela palavra quando diz que os olhos de Deus estão em toda parte. Se um pequeno satélite consegue, qualquer pessoa na sua casa, na roça, na rua, no carro, pode entrar ali naquele site lá da NASA e ver uma casinha, e ver até o carro dentro da casa. O nosso Deus, Ele vê muito mais do que isso. Ele vê o seu intestino. Ele vê as tuas entranhas. Jeremias capítulo 17, versículo 10 diz que Deus, Ele esquadrinha os nossos rins. Ele conhece os seus neurônios. Ele conhece uma cárie no seu dente. Ele te conhece, meu querido, por dentro e por fora. Ele conhece toda a sua estrutura. Ele sabe quem você é. E nessa noite Ele manda dizer para você que Ele tem um projeto para a tua vida. E se você quiser conhecer mais dele, você precisa de ter hagiasmos. Se você quiser ver Ele manifestando o seu poder na sua empresa, na sua vida, nos seus negócios, tenha hagiasmos. Conheça a Bíblia. Eu quero começar a terminar e dizer nessa noite para os irmãos que estão aqui, quem me assiste, quem me ouve, esse Deus, Ele quer que nós o conheçamos. Tem muito crente vivendo uma vida derrotada na igreja, sabe por quê? Porque não está lendo a Bíblia, porque não está conhecendo a palavra. Sabe por que na tua casa está acontecendo algumas coisas esquisitas? Até hoje você não desligou aquela novela, aquela podridão. Quando eu preguei na igreja lá que eu fui, que eu fico pasmo, e para mim, eu tenho dificuldade de aceitar uma pessoa que dizer que é transformado por Jesus, assistir novela, aí só vi passando com as cascavéis. Tem carro, não tem novela não, só carro tem. Tem que desligar, jovem. Olha, se você quiser ver Deus trabalhando, preparando alguém para você casar, conheça a Bíblia e santifica a tua vida, e você vai ver Deus operando. Como é que está seu namoro? Como que estão as carícias no teu namoro? E eu quero falar com muito carinho nessa noite. Eu preciso falar isso aqui. Eu não quero casar você, menina de Deus, que é membro dessa igreja, aqui não, lá na sua casa, ou num clube, você é grávida. Então, cuidado para você não cair. Cuidado para que você não entregue sexualmente para esse rapaz, para o seu namorado. E quero terminar para dizer o seguinte: o apóstolo Paulo fala o seguinte: que melhor é casar do que o quê? Irmão e irmã, não brinque com a sensualidade não, que a sensualidade te vai derrubar. E aquele 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 ou 13 diz que aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não. Precisamos, jovens, moços agora, rapazes,
de alguns Josézinhos do Egito dentro da igreja. Eu creio que José era um camarada bonito, e creio também que a mulher de Faraó, de Potifar, era parecendo uma Angelina, como é que é? Julie. Eu creio que aquela mulher era um avião, parava o trânsito de todo quanto é empregado de Potifar. E ela chegou com aquela conversinha manhosa. Ai, mas seus lábios são tão rosados. Você passa uruncum? Que cabelos ondulados, Jojó. Olha para você ver. Começa senhor José, depois Jojó. Ou então Zezé. E sabe o que José fez? Não, por favor, eu não posso fazer isso não. Por quê? Mas por quê? Ele não está aqui não, olha, vamos para a cama. Não posso, porque eu tenho um Deus. O meu Deus é santo, e Ele me colocou aqui para que eu seja santo, para que eu santifique a minha vida. Não quero, sai capeta, não quero. Porque enquanto isso é carnalidade, depois é capeta mesmo. Mas ela pegou e rasgou a roupa e despistou, dizendo que era José, já foi preso. Os irmãos sabem da história. Precisamos de Josézinhos no Egito, dentro da igreja. Precisamos de homens como mulheres e homens como Sadraque, Mesaque e Abdênego. Segui a paz com todos, meu jovem, moça de Deus. Preserve a sua vida. Se você perdeu a sua virgindade lá no mundão, e se você converteu, Jesus já te revirginou. Você agora é pura, é santa. Coríntios diz: as más companhias corrompem o quê? Cuidado. Não é lugar lá você ficar em barzinho, entre amigas, entre amigos. O cristão não tem amigos no mundo, tem conhecidos. Fala assim, conhecidos. Eu sou amigo do pastor Eugênio. Um beberrão falou: eu sou amigo não, ele me conhece. Amigo é alguém que você abre o coração, que conta seus problemas, as suas intimidades. E você não pode ter intimidade com o ímpio. Salmo 1, depois você lê na sua casa. Nós vamos orar e eu vou terminar. A primeira parte fala seguir a paz. Você está seguindo a paz com todos? Está brigado com o vizinho? Está com um problema lá em sua vizinhança? A Bíblia diz em Romanos capítulo 12: se depender de vós, tem de paz o quê? Com todos os homens. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, uma das bem-aventuranças diz: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados quê? Filhos de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Irmãos, seguir a paz com todos e a santificação e hagiasmos. Eu quero fazer um apelo aqui na frente agora. Talvez você tenha abandonado a Bíblia. Talvez você nem tenha Bíblia. Nem tem Bíblia. Você é crente. Você, mãe, escuta, mãe, irmãozão, você compra presentes caros para os seus filhos, fez aniversário, gastou um dinheirão. Você comprou um carro novo, hein, pastor? Ô, pastor, hein? Suas filhas têm Bíblia, pastor? Seus filhos têm Bíblia, irmão? Eu tenho lá em casa pedir às minhas filhas: cuidado com a Bíblia, zele pela Bíblia. A gente zela por tudo. Você zela pelas joias, não é? Zela pelo carro novo para ninguém riscar, mas você não zela pela palavra imutável de Deus. Eu quero pedir com todo carinho para que você saia do seu banco e ajoelhe aqui e fala: Deus, eu quero fazer uma aliança com o Senhor nessa noite, que eu vou ter hagiasmos,
Eu vou santificar a minha vida na palavra do Senhor. A ideia aqui de hagiasmos é santificar a Bíblia na palavra, conhecendo a palavra. Oh Deus, aumenta a minha fé. Essa oração é errada, meu irmão. Pedro estava totalmente desnorteado. Sabe como que a gente aumenta a fé? É lendo a Bíblia, é estudando a Bíblia. Você quer vir na frente? Não tem vergonha não, pode vir. E você vai falar: Deus, lá em casa agora nós iremos fazer o culto doméstico. Nós iremos ler a tua palavra, Senhor. Nós iremos ler a Bíblia, Senhor. Você que me ouve nessa rádio, onde está a tua Bíblia, hein? Já está empoeirada, hein? Você que me assiste nesse DVD que você comprou, onde está a Bíblia? Pode vir na frente, irmã, não tenha vergonha não. Hoje é uma noite de concerto. Eu não poderia deixar de fazer esse apelo aqui. E não é apelo para orar pela tua família não, de jeito nenhum. Hoje à noite é uma noite de concerto, para que você fale com Deus: Deus, me perdoe, porque eu tenho deixado a tua palavra de lado. Palavra de Deus que vivifica nossos corações. Palavra de Deus que muda os corações da tua família. Tem muitas pessoas. Eu quero convidar você, jovem, que está namorando. Como é que está seu namoro? Vem na frente, não tenha vergonha não. Seja orgulhoso não, filho. E não pense que você é perfeito e santo não. Já namorei também. E eu ia na frente pedindo a Deus, quando o pastor pedia oração, orava. E eu falava: Deus, não me deixa cair com Giselda não, Deus. Eu serei teu servo, um pastor. E se o Senhor não me ter misericórdia, eu vou cair. Tenha misericórdia. É assim que a igreja deve fazer. Aí você sai daqui, jovem, hoje à noite, quando chega na casa da sua jovem, para entregar ela, o pai dela, a mãe dela lá na casa. Aí você fala assim: ó, vamos embora para casa, porque a palavra foi dura hoje. Isso é bonito, isso é legal. Irmãos, a igreja pode ter tudo. A igreja pode ter revelação, pode ter profecia, pode ter louvor, pode ter coreografia, pode ter trabalhos hip hop, cruzada, pode ter tudo. Mas a primazia em primeiro lugar é a palavra. Se não tiver a palavra, tudo vai embora. A Bíblia diz que a palavra de Deus permanece para sempre. Mateus capítulo 24 ou 25 diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Por isso que é bom você guardar no teu coração a palavra do Senhor. O Satanás tentou Jesus usando a palavra. E o Satanás sabe, irmãos, escute. A maior bomba que existe no mundo hoje é a bomba atômica ainda. Mas a maior bomba que o Satanás quer usar contra a igreja, ele conhece a Bíblia e ele quer jogar contra você a própria palavra. Mas Jesus dizia, o Satanás dizia: não está escrito. Mas Jesus dizia: também está escrito. Mas está escrito isso, Cristo. Mas também está escrito. Nós derrotamos o capeta, meus irmãos, é com a palavra. É com a Bíblia, é com a palavra de Deus. Por que as testemunhas de Jeová, por que os mormons, por que muitas seitas colocam você no bolso? Porque você não tem a Bíblia guardada no teu coração. A gente sabe todos os jargões da igreja, glória a Deus, aleluia. A gente sabe até como a gente deve levantar as mãos. E isso de nada adianta se você não tiver a Bíblia guardada em teu coração. Eu quero orar, venha mais na frente aqui. Pode vir, irmãos, tem muitas pessoas que poderiam estar aqui. Pode vir, querido. Você vai desligar a tua televisão e ensinar teu filho a Bíblia. Você vai desligar as novelas. Ah, meus irmãos, uma crentalhada noveleira, que misericórdia. Sabe o que está estragando a igreja hoje? Não é outra coisa, além de muitas coisas, a televisão, a novela. Pai, estamos aqui diante da tua presença. É Jeová chamar, é o Deus presente aqui entre nós.
Nós cremos na tua presença aqui, e eu coloco diante de ti esses jovens, esses irmãos e irmãs, que se achegam diante do teu altar, para fazerem uma aliança, um concerto com o Senhor. Tu és o Deus da aliança, o Deus da restauração. Eu quero colocar eu mesmo, a minha vida perante a tua presença, e eu quero ter ragiasmos, eu quero santificar a minha vida na tua palavra. Eu quero santificar minha vida no conhecimento da tua palavra. Abençoa a tua filha, Senhor, que veio aqui na frente. Ó Deus, te peço em nome de Jesus, ensina-nos, ó Pai, a guardar a tua palavra e a andar nos teus caminhos, para a glória e honra do teu nome, Senhor. Não permita que nós desviemos nem para a esquerda nem para a direita, mas que nós olhemos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Eu oro por você nessa noite, irmão, você que está aqui, minha querida. Muitos jovens poderiam estar aqui na frente. Eu quero dizer nessa noite, parece para alguns irmãos que me ouvem na rádio, quem está aqui, parece que é da minha parte um autoritarismo, mas eu preciso cair no excesso de zelo e ver esses casais de jovens dessa igreja santificados. E se um dia algum jovem cair na prostituição, eu estou livre do sangue deles. E poderia você que está aí atrás, meu jovem, está aqui na frente. Eu não quero pastorear rebelde, eu não quero pastorear jovens que se acham os santinhos, porque você não é. E eu quero dar uma oportunidade para que você saia do seu banco e venha aqui na frente, ajoelhe e fala: Deus, eu quero ter um namoro santo da tua presença. Ah, que se todo pastor fizesse isso. Muitas pessoas do louvor da frente da igreja, muitos jovens da mocidade não estariam casando antes do tempo. Muitas moças não estariam vivendo uma vida tão promíscua até dentro da igreja, e rapazes. Estou falando, meus irmãos, do que eu sei, de estatística que a gente vê nas igrejas. Eu não sou detetive de Deus, eu não sou investigador de Jeová, mas o que eu posso fazer é chamar você mais uma vez, jovem, com